Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, professora. Bom dia. E aí? Como é que vocês foram de prova ontem? Bem? Ontem eu fui melhor do que na primeira. Tava mais fácil, né? Eu achei a matéria mais Bem tranquila mais também. O que mais? Hoje nós vamos começar, então, sistema respiratório. Beatriz e Fernanda, depois me mandem lá certinho o dia e horário para abrir a prova, para vocês fazerem revisão, tá? Ok, Fernanda. Vamos lá? Dúvida? Você tem alguma preferência, professora, de data para abrir ou não? Não, para mim tanto faz. Tá bom, então. Vou olhar com a turma e te respondo. Eu só preciso de um tempinho para eu poder solicitar o pessoal lá da PUC Virtual para fazer o agendamento certinho, tá? Tá bom, combinado. Por exemplo, se vocês quiserem que abra amanhã, que é feriado, né, que todo mundo tá sem aula, tem que me mandar hoje até umas 5 horas da tarde, que aí eu mando para eles, eles conseguem montar. Agora, se me mandar hoje 10 horas da noite para amanhã, aí eu já não consigo mais. Tá bom, então. Vou falar com o pessoal e dar a ideia de amanhã mesmo, que aí às vezes já fica combinado. Ok. Vocês ficaram com alguma dúvida antes? Deixa eu só comentar com vocês o negócio do portfólio, né? Que as meninas até me perguntaram ontem lá se eu vou liberar as notas só no final do semestre. Não vou não, gente. Eu tô atrasada mesmo com os portfólios. Tô atrasada com a correção deles. Na verdade, eu já até fiz da maioria dos alunos na primeira parte, sabe? Mas como eu não terminei, eu não liberei a nota ainda. Pode ser que vocês já tenham recebido os comentários, né? Porque à medida que a gente vai corrigindo, a gente vai colocando os comentários lá, só que a nota tá bloqueada, porque eu não consegui finalizar o de todo mundo ainda, tá? Esse comentário eu não consigo barrar que chegue até vocês antes de eu liberar a nota. Então, às vezes, o aluno até não entende por que ele está recebendo o comentário, mas, na verdade, você só vê um comentário quando vocês entram na tarefa de novo, né? Então, vamos lá. Eu nem sabia que era possível, eu tô abrindo aqui agora para ver. Quando eu corrijo e tá tudo ok, eu não mando, né? Eu até no semestre passado estava colocando um ok quando tinha todo mundo feito tudo. Esse semestre eu acho que eu não estou fazendo isso não, estou mandando, eu não tenho certeza, tá? Eu preciso voltar lá para rever, porque eu fiz muito picado e a correção e muita turma, né? Esse semestre estou com 10 turmas. Aí o que está acontecendo? Eu estou fazendo uns negócios muito picado. Aí eu não me lembro, eu tenho que voltar, na hora que eu volto a mexer naquela turma, eu vejo como que eu tô fazendo para poder seguir. Então, assim, eu não lembro de corte de vocês, eu tô mandando o ok para quem eu corrigi, não fiz nenhuma alteração, ou não. Mas vocês vão descobrir na hora que eu liberar a nota lá. Então, vamos lá, pegar os slides do sistema respiratório para a gente começar a conversar, né? Agora nós vamos falar de respiratório e depois de urinário, seguindo aí a sequência do nosso cronograma, para depois a gente finalizar com digestório e endócrino, né? Abriu para vocês aí? Abriu. Abriu, prof. Então, gente, quando a gente começa a falar de respiratório, eu acho que o que vale a pena a gente levar em consideração
inicialmente, é esse papel extremamente importante das trocas, né, gasosas. E além da gente comentar sobre essa questão das trocas gasosas, eu acho que vale um comentário que é importante, relacionado exatamente a como essa separação do sistema está estruturada, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi seguir o que vocês costumam usar, né? Os professores costumam usar dentro da disciplina de fisiologia e de anatomia, que é a separação do sistema respiratório nessas duas porções apenas, que é a porção condutora, que além de conduzir o ar, né, ela vai também aquecer, umidificar e filtrar esse ar, né, que está invadindo o nosso organismo, tá? E a porção respiratória, responsável por executar as trocas tão importantes aí para que a gente consiga as atividades celulares corriqueiras, né? Porque a gente precisa do oxigênio chegando às nossas células para que as nossas atividades aconteçam naturalmente, tá? Quando vocês forem estudar nos livros de histologia, vocês vão perceber que aparece lá uma porção a mais, que não está citada aqui, que é conhecida como porção de transição, tá? A porção de transição, na verdade, ela é formada pelos bronquíolos respiratórios. A porção de transição é exatamente o pedaço do sistema respiratório onde a gente consegue perceber que ainda tem uma parede espessa que dá conta de executar todas as tarefas ou parte das tarefas da porção condutora, mas que a gente já possui algo nelas que é exatamente alvéolo pulmonar, né? Só que alvéolo, vamos chamar assim, localizado, intercalado nesse tubo. Então, ele entra como porção de transição dentro da histologia e, teoricamente, em termos de papel, ele executa as duas tarefas. Mas como na disciplina de fisiologia e na disciplina de anatomia, vocês estudam o bronquíolo respiratório fazendo parte da porção respiratória, não tem sentido aqui na disciplina de histologia a gente usar uma terminologia diferente. Eu só estou chamando a atenção que a hora que vocês forem para os livros, vocês vão encontrar que o sistema respiratório é subdividido nessas três regiões. A porção condutora, que vai das fossas nasais até os bronquíolos, a porção de transição, formada pelos bronquíolos respiratórios, e a porção respiratória, formada pelos alvéolos pulmonares, que podem aparecer em sacos alveolares, ductos alveolares, né? Então, esse é a forma como vai aparecer para vocês dentro da disciplina dentro dos livros de histologia. Mas nós vamos trabalhar com o bronquíolo respiratório, fazendo parte da porção respiratória e vamos desconsiderar a presença do bronquíolo considerado, chamado, denominado respiratório, tá? Ô, gente, eu coloquei a aula para gravar, só que não apareceu aquela janela aqui. Eu até achei que eu não estava gravando a aula. Aqui tá gravando. Aqui Tá, também. né? Aqui para mim também. Mas sempre aparece uma janela aqui, não aparece? Você iniciou a gravação? Dessa vez apareceu, Aqui não. tá escrito, a gravação foi iniciada. É? Então tá bom. Para mim não apareceu, mas meu computador desde ontem que tá doido.
Na hora que eu entro no Teams, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. O Canvas ontem, na hora que vocês começaram a fazer prova, passou uns 15 minutos, eu achei estranho, já tinha uns 15 minutos, não era? Eu mandei mensagem para as meninas, falei, gente, vocês estão acessando a prova? Porque não tinha ninguém dentro da prova ainda para mim. Aí eu reiniciei, aí já estava todo mundo lá fazendo a prova. As meninas falaram que não tiveram problema nenhum, Beatriz e Fernanda, então eu considerei que estava funcionando direito, né? Mas tem hora que ele não está querendo, não. Então vamos lá. Entenderam isso? É só uma questão de nomenclatura? Nós vamos seguir, porque senão vocês ficam assim, isso é horrível, né, gente? Ah, não, peraí, essa resposta que eu vou dar aqui é para Fernanda na disciplina de histologia, então deixa eu escrever de um jeito. Ah, não, esse aqui agora eu estou respondendo para Estael na anatomia, eu vou responder de outro jeito. Para André na fisiologia, eu vou responder de outro jeito. Isso é horrível, né? Então vamos seguir o mesmo padrão, tá? E o que a gente vai ficar falando hoje, basicamente, é sobre o epitélio que reveste internamente o sistema respiratório, a maior parte dele, que é chamado de epitélio respiratório. Então, ao invés da gente, toda vez que for falar de sistema respiratório, falar que a gente tem um tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, prismático, ciliado, células caliciformes, que é essa classificação dele, a gente usa a terminologia de epitélio respiratório. Tá? Usa aqui no chat para vocês não se perderem. Então, ao invés de toda vez que a gente for falar de sistema respiratório, da porção, da maior parte do sistema respiratório, a gente repetir essa classificação inteira, a gente pode dizer que o epitélio é o respiratório. A gente está falando que ele é pseudoestratificado, que ele é prismático, que ele é ciliado e que ele tem células caliciformes. Tem alguém que tem dúvida nessa classificação? Então, vamos pegar um desenho esquemático do epitélio respiratório para a gente ver se todo mundo entende tudo que tem nesse epitélio e que gera esse padrão de classificação, né? Então, ele é pseudoestratificado, então ele vai apresentar núcleos em diversas alturas. Bem bagunçado, bem desorganizado, né? Prismático, então os núcleos mais afastados do conjuntivo são alongados e perpendiculares ao tecido conjuntivo. Ciliado, então as células possuem cílios, que são prolongamentos móveis, batem para o lado que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Claro que do jeito que quer é uma forma de falar, né, que tem um controle disso aí, claro. E a presença das células caliciformes, que são as responsáveis por elaborar e liberar o muco sobre esse epitélio. Então, a maior parte do sistema respiratório tem esse revestimento, tá? Alguém tem dúvida nele? Porque esse revestimento, a gente tem que entendê-lo claramente para a gente conseguir entender o funcionamento o papel desse epitélio no processo no processo da respiração como um todo. Quem levantou a mão? Caterine. Diga. Eu tô vendo os adenômeros aí, então além da célula caliciforme, os adenômeros também produzem muco? Sim, a gente tem algumas glândulas associadas, tá? Que elas vão ter
tanto adenômeros mucosos quanto adenômeros serosos e vai produzir uma secreção, que é um muco mais grosso, um muco mais ralo, vai depender da condição daquele ambiente ali, a demanda daquele ambiente, tá? O que é o necessário naquele momento. E na verdade sempre vai ter, como tem adenômero mucoso e adenômero seroso, a produção do muco dentro do sistema respiratório é constante, né? E a gente sabe que para acontecer o deslocamento desse muco, ele precisa ter uma composição, uma organização diferenciada, com uma área mais líquida e uma área mais grossa, mais densa mesmo, né? E por isso a gente vai ter, além do produto de secreção das células caliciformes, que é o muco em si, essas glândulas contribuindo para isso, tá? Ah, entendi. Qual que é o papel do muco que está recobrindo esse epitélio, que é despejado sobre esse epitélio? Qual a importância dele na superfície epitelial do sistema respiratório? Porque a gente costuma associar o muco a uma proteção, né? Então, você tem o muco lá no intestino grosso para proteger contra a passagem das fezes semissólidas. A gente tem o muco lá no estômago protegendo contra a ação do ácido clorídrico no nosso epitélio. Mas e aqui? Qual é o papel desse muco que está sendo despejado sobre o epitélio, né? Que vai ficar em contato direto com o ar, enquanto ele está passando pelas fossas nasais, pela faringe, especificamente nasofaringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos, né? Eu já vou de cara ensinar um negócio para vocês que ajuda um pouco. Opa, a altura desse epitélio, pseudoestratificado, prismático, ciliado, com células caliciformes. À medida que a gente aproxima do pulmão, ele se torna, a altura desse epitélio diminui à medida que a gente aproxima lá dos alvéolos pulmonares, tá? Então, o epitélio de fossas nasais, de faringe, de laringe, de traqueia, costuma ser o epitélio mais alto, com a mesma classificação. Quando a gente passa para brônquio, ele já sofreu o que a gente chama de adelgaçamento. Ele vai adelgaçando à medida que vai aproximando dos alvéolos pulmonares. Nos bronquíolos, mais fino ainda. No bronquíolo respiratório, mais fino ainda. E essas células caliciformes vão diminuindo significativamente. Como consequência, você pode diminuir a quantidade de cílio, tá? A espessura do epitélio regride também. Mas eu queria saber o papel do muco sobre esse tecido epitelial, especificamente do sistema respiratório, né? É ajudar na filtração do ar? Exatamente. O papel dele é participar da filtração do ar, bem como contribuir para a umidificação desse ar, já que no muco tem água, tá? Então, esses vão ser os papéis do muco. A célula caliciforme continua tendo como papel produzir o muco. E o muco participa, principalmente, a gente pode citar quase que como função dele, a filtração. Todo mundo consegue entender que é o muco que filtra e não o cílio, porque muita gente faz associação da filtração com os cílios, né? Então, a gente precisa de quebrar essa ideia, porque quem faz a filtração é o muco, tá? Os cílios vão conduzir o muco com as impurezas para fora do sistema respiratório. Deixar que esse muco, impedir que esse muco não atinja os alvéolos pulmonares, tá? Ele com ou ele sem as impurezas que o muco filtrou. Ele, de qualquer jeito, não deve atingir a área respiratória, né? Por quê, hein? O que tem no muco? Ai, tô com dor de cotovelo, gente. Ai, eu bati em algum lugar, não, mas tá doendo, toda hora eu esbarro.
Vamos lá. E aí? Bactérias? Quê? Bactérias? Não, vamos considerar só o muco sem a filtração, Thaís. O que tem no muco? Por que a gente não quer que esse muco, mesmo que ele não tenha impureza, chegue nos alvéolos? Água? Tem água, mas a água não tem problema chegar lá dentro do alvéolo. Não é bom, né? Mas não é tão problemático. O problema é que no muco tem carboidrato, no muco tem proteína. E imagina se isso chega, junto com a água, né? Isso chega dentro do alvéolo pulmonar, que é um ambiente escuro, quente, lotado de oxigênio. Se esse muco chegar lá dentro, vira meio de cultura para a proliferação bacteriana, né? Porque olha só, você tem carboidrato, você tem proteína, você tem oxigênio, você tem um ambiente escuro, um ambiente quente, né? É a mesma coisa você colocar uma placa de Petri dentro de uma estufa, com um meio de cultura rico, né? A proliferação bacteriana é gigantesca. Então, a gente não pode deixar esse muco chegar lá dentro do pulmão, tá? E, principalmente, se ele tiver com as impurezas, como o exemplo que a Thaís deu de bactéria. Aí é que você piora ainda mais a situação, certo? E para evitar que esse muco chegue lá dentro do pulmão, com ou sem as impurezas, né? Mas vamos considerar que ele fez o papel dele de filtração. A gente tem associado a esse epitélio a segunda especialização, que vai contribuir significativamente para o processo, que são os cílios, que como são móveis, vão bater para o lado que precisam impedir que esse muco atinja os pulmões, tá? Se eu pegar um fio de cabelo e colocar aqui em cima da mesa solto e soprar, esse fio de cabelo vai embora. Agora, se eu passar um gel aqui em cima da minha mesa e jogar esse fio de cabelo, eu posso soprar com a maior força do mundo, que esse fio de cabelo continua agarrado aqui. E é assim que o muco filtra o nosso ar. Então, como você tem o tubo todo envolvido por muco internamente, porque esse epitélio respiratório que a gente está comentando está revestindo internamente essas porções do sistema respiratório, à medida que o ar passa lá dentro desses tubos, se tiver qualquer impureza nele e essa impureza esbarrar nessa superfície do muco, essa impureza fica retida nesse muco e com isso foi filtrada do ar. Agora, esse muco tende a escorregar pela força gravitacional, a posição que nós estamos, para o interior dos pulmões. E quem não deixa isso acontecer é o batimento ciliar. Os cílios vão bater vigorosamente, constantemente, para deslocar esse muco sobre a superfície desse epitélio, tá? E para onde que vai esse muco? Como é que é esse batimento ciliar, para onde que ele vai? Então, a gente já tem mais ou menos uma noção que eu tenho que fazer isso aqui com o batimento ciliar, né? Ele vai ter que subir para poder impedir que o muco escorregue lá dentro dos pulmões. Mas esse muco vai para onde, gente? Não sei se tá certo, mas eu já ouvi falar que a gente engole esse muco, não? Mas para a gente engolir esse muco, ele tinha que vir aqui, na cavidade oral da gente, não é? Pelo menos chegar na altura de faringe. Verdade. Ele vai para o sistema digestório, sim. Só que ele não precisa de vir até aqui em cima para a gente engolir ele. O que acontece com ele? A hora que ele está subindo lá na laringe, os cílios conduzem ele exatamente para aquele buraco que comunica sistema respiratório com o sistema digestório, que tem aquela lingueta que faz esse controle desse fechamento quando não deve comunicar e quando deve comunicar ela fica aberta, que é a epiglote, né? Então esse muco
da altura da epiglote, que está na laringe, para baixo, os cílios batem nesse sentido, subindo esse muco para ele escorregar para o esôfago, passando nesse ponto de comunicação do sistema respiratório com o sistema digestório. E todo o cílio que está localizado acima da epiglote vai bater no sentido contrário, empurrando para o mesmo lugar. Para a gente não sentir esse muco, a gente nem percebe que isso está acontecendo, ele vai para o sistema digestório com, ou se ele não teve impureza para retirar do ar sem impureza, não vai fazer diferença nenhuma, e lá no nosso sistema digestório, ele vai ser digerido e a gente vai reaproveitar, por exemplo, os aminoácidos das proteínas que moram no muco, né? Então, a gente vai fazer todo um processo de digestão disso aí, sem nem perceber que está digerindo, que esse muco está indo para o nosso sistema digestório, a gente não percebe isso, né? Quando a gente está gripado e que o volume de muco aumenta muito significativamente, que a gente acaba engolindo parte dele, a gente sente que está deglutindo, que está empurrando isso lá para o sistema digestório, aí a gente consegue ter essa percepção, né? Mas se a gente estiver numa produção corriqueira, normal, sem a presença de um processo inflamatório, sem a presença de um processo alérgico, que você não agrediu, que você não impactou em nada, você nem dá conta de que esse muco está sendo conduzido pelos cílios para o sistema digestório. É muito perfeito o funcionamento, é muito certinho e, com isso, a gente retira a maior parte das impurezas do nosso ar que está sendo inspirado antes dele chegar nos nossos alvéolos pulmonares, tá? É claro que a gente tem outros mecanismos de proteção, né? No vestíbulo das fossas nasais, a gente vai ter pelos muito finos, mas que existem bem aqui nessa ponto de entrada inicial do sistema respiratório. Então, o vestíbulo é uma estrutura esférica e o epitélio de revestimento que possui esses pelos, ele vai ter os pelos em todos os planos, né? Direcionados para o interior do vestíbulo. E aí a gente tem uma tela de proteção inicial com esses pelos. Então, se a impureza tiver um tamanho grande, significativo, ela já fica retida aqui, logo na entrada, pela presença desse conjunto de pelos que surgem, que existem nesse epitélio, nessa área do vestíbulo das fossas nasais. E se essa partícula de poeira ou se essa bactéria não esbarrar na superfície dos tubos respiratórios e, por exemplo, a partícula de poeira ou a bactéria atingir o interior do pulmão, a gente tem um mecanismo de defesa para proteger o nosso corpo. Por exemplo, a gente tem células, que são os macrófagos, que residem dentro dos nossos alvéolos, né? Eles são células que, nesse caso aí, vão fazer parte do epitélio alveolar, mas são os macrófagos que atravessaram o epitélio de revestimento e conseguiram atingir o interior do alvéolo e moram lá dentro, residem lá dentro. Então, se uma partícula de poeira chegar até lá, ele consegue fagocitá-la. Se uma bactéria chegar até lá, ele consegue fagocitá-la, tá? E é tão perfeito, gente, que nós vamos falar depois disso com mais detalhamento. Vamos imaginar que ele fagocitou partículas de poeira. Lógico que o macrófago não vai ter enzima para digerir partículas de poeira, né? E aí ele vai ficando lotado de corpos residuais lá nos lisossomos dele. Eu não sei se vocês se lembram que no semestre passado, quando a gente estudou lisossomo, a gente falou que o corpo residual fica dentro da célula, né? Então ele vai passar do endossomo para o lisossomo, tenta ser digerido, não consegue, volta para o endossomo, sai num novo lisossomo, tenta ser digerido, não consegue, porque nós não vamos ter enzima para digerir partícula de poeira, volta para o endossomo e fica nesse ciclo constante aí.
Só que o macrófago está lá dentro do nosso alvéolo. E aí ele fagocita mais partículas de poeira e continua preenchendo mais o interior dele. E chega uma hora que ele não dá conta mais de trabalhar de tanta partícula de poeira, de partícula que precisa ser digerida que tem dentro dele. E aí o que vai acontecer com ele nesse momento? Ele vai destravar o início de processo, né, de entendimento dele de morte celular. Ele não pode morrer lá dentro do alvéolo, porque senão ele vai fazer um processo inflamatório lá dentro do alvéolo, como consequência da morte dele. Mas a gente chama de célula inteligente, né? Ele consegue, através de pseudópodes que são emitidos, caminhar, sair do alvéolo e chegar numa área do tubo que ainda tem muco, né? E aí ele se prende nesse muco e é levado junto com o muco para ir para o sistema digestório, porque se ele morrer ali dentro, ele vai trazer um dano muito significativo, o aparecimento de um processo inflamatório muito enfático para o nosso sistema respiratório, né? Então a gente chama de célula inteligente porque ele está ali para defender, ele fagocita tudo que aparecer como substância antigênica, muitas coisas ele não consegue digerir e a partir do momento que ele sabe que vai morrer, ele deixa o sistema, o interior dos alvéolos, atinge esses tubos da porção condutora, se joga nesse muco e com o batimento ciliar ele é conduzido para fora aí desse sistema e no final das contas vai para o sistema digestório onde ele vai morrer e ser digerido mesmo, sem trazer dano algum para o nosso corpo, tá? Eu queria mostrar para vocês um slide que a gente tem aqui, que mostra como que acontece esse batimento ciliar, né, para a gente entender. Olha aqui, gente, o epitélio respiratório numa lâmina histológica mesmo, porque naquele que eu mostrei antes era um desenho esquemático, né? Eu tô achando que tá até melhor o corte histológico do que o desenho esquemático, né? Só que a gente tem uma célula caliciforme muito nítida aqui e as outras estão mais clarinhas, estão menores, estão mais discretas, estão vendo? Mas dá para perceber a presença delas, cílios, núcleos em diversas alturas, né? Os núcleos mais afastados do conjuntivo como células prismáticas, trazendo a possibilidade completa dessa classificação aí, tá? E aqui, ó, que é o slide que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder entender como é que funciona esse batimento ciliar na superfície do sistema respiratório. Porque vamos imaginar, deixa eu ver alguma coisinha aqui, esse pedacinho de papel aqui, ó, vamos imaginar que esse pedacinho de papel é a impureza, tá? Tô dobrando ele aqui, peraí. Esse pedacinho de papel é a impureza. E o cílio está aqui. O batimento ciliar vai deslocar o pedacinho de papel desse jeito, né? Ele bate, anda para frente. Só que o cílio volta. Quando o cílio volta, ele traz o muco novamente. Anda para frente, o cílio volta. Não pode ser assim. Porque senão, olha o que está acontecendo com a partícula, com a impureza que foi retida do muco. Ela vai para frente. Só que quando o cílio volta, o muco volta. Claro que não pode ser desse jeito. Vai ter que ser assim, né? Eu empurro ele para frente, volto e o muco continua aqui. Eu empurro ele para frente, anda mais, ele volta para cá. Eu empurro, ele anda mais. Tem que ser nesse fluxo, que senão perde todo o sentido do batimento ciliar para deslocar o muco sobre a sua superfície. E é por isso que a gente precisa entender que o muco que está sobre o epitélio respiratório, ele vai se subdividir em duas faixas. Uma faixa mais superficial de muco espesso, um muco grosso mesmo, que é onde a impureza vai ficar grudada, né? Ela fica presa aqui. E essa parte que está parecendo que aqui está deslocada, né? Mas que está encostada aqui na superfície da célula, essa porção mais profunda desse muco, é um muco mais fino, é um muco mais aquoso, é um muco mais fininho mesmo, mais molinho, certo? E o que acontece é que a ponta do cílio se insere na parte espessa do muco e quando acontece o deslizamento
o deslocamento, né, o deslize dos microtúbulos, que dentro do cílio aparecem distribuídos naquele padrão 9+2, lembram disso? 9 pares de microtúbulos periféricos com 2 microtúbulos centrais, com a presença da adeneína, que é uma proteína ATPásica. Eu vou escrever os nomes do que eu estou comentando aqui, porque se alguém não souber ou não estiver lembrando, é importante que volte, tá? A adeneína é uma proteína ATPásica que faz parte da estrutura dessa organização do padrão 9+2. A nexina, nesse momento, ela não interessa tanto para a gente não, que ela é mais estabilizadora. A adeneína é que vai ser importante por ser uma molécula ATPásica. Ela quebra o ATP, libera energia e os microtúbulos que fazem parte da organização se deslizam nesse fluxo aqui, ó. Ele roda para um lado, roda para o outro, e com isso ele gera o batimento ciliar. Como o cílio é curto, o batimento ciliar dele é um movimento que a gente chama de chicoteante, como se fosse você bater um chicote no chão. Ele deita todinho e volta dobrado. Ele deita todinho e volta dobrado lentamente, tá? Ele até deita rápido, mas volta lentamente. E como ele faz esse movimento aqui, ó? Oi? Desculpa. Você falou que a adeneína é uma proteína o quê? ATPásica. Ela quebra ok. molécula de ATP. Tá? E aí, na hora que acontece esse deslize, esse movimento dos microtúbulos, o cílio que está com a sua ponta inserida no muco grosso, a hora que ele deita, ele se descola desse muco grosso e volta usando apenas a parte fluida, líquida do muco, reinsere na parte grossa. Quando ele deita, ele descola dessa parte grossa e volta usando a parte líquida apenas, e com isso ele vai empurrando o muco para frente com as impurezas, principalmente essa parte grossa do muco vai se deslocando sobre aquela superfície epitelial até atingir a altura da comunicação da laringe com o esôfago, exatamente na altura da epiglote. Entenderam? Então, o movimento é chicoteante, ele deita todinho. Quando ele deita todinho, ele se descola, ele se desvincula da parte espessa do muco e volta usando apenas a parte líquida, fluida, muito ralinha desse muco, tá? Na hora que... Depois, eu vou pedir a Fernanda e Beatriz para me mandar aí também um WhatsApp, por favor. Vou até anotar aqui. Eu vou tentar localizar. Eu tenho um vídeo que mostra o batimento ciliar, mas eu tenho que procurar. De dentro dos seios da face. Foi uma palestra que eu fiz com o professor Ricardo Godinho, que eu falei da histologia do sistema respiratório, e ele falou de sinusite. Foi super interessante. Na época, a gente fez em conjunto, Stael participou e falou da parte anatômica, e foi um seminário que teve lá na medicina, um semestre para trás, e aí eu mostrei esse vídeo, muito legal, porque você imagina o seio um dos seios, né? Um buraco que tem apenas um micro buraquinho, um ósseozinho minúsculo. Como é que o cílio sabe que ele tem que conduzir certinho? O batimento ciliar é todo organizado, todo arrumadinho lá dentro, porque ele tem que conduzir o muco todo num fluxo só e ele tem que chegar naquele buraquinho para sair. Então é muito certinho, é realmente muito organizado, e a hora que a gente enxerga esse movimento acontecendo
dentro de uma estrutura esférica fica muito mais fácil da gente compreender como acontece esse deslocamento no tubo. Me manda uma mensagem me cobrando, eu estou anotando aqui, mas não custa, né, gente? Porque muita tarefa. Procurar vir. Não sei se eu vou encontrar mais não, porque já tem tanto tempo que aconteceu essa palestra e eu não sei se eu tenho isso gravado, não. Esses seminários são interessantes quando a gente coloca os professores da fundamentação trabalhando junto com alguns médicos, né, que vão contar o processo patológico daquilo ali. Se não me engano, foi para os alunos do quarto ou quinto período na época, mas era aberto a todo mundo. Eu não sei como é que está a construção dos seminários mais aí nas disciplinas de IRSE, né? Não sei se eles estão focando nisso. Ok? Entenderam o batimento ciliar, então? O deslocamento que acontece, a importância disso para o nosso sistema respiratório, para que o ar chegue bem puro lá nos nossos alvéolos pulmonares. Isso vai favorecer, isso vai facilitar todo o processo de troca, né, e impedir, minimizar a chance de acontecer algo que apareça como uma intercorrência aí, prejudicando as trocas, né? Porque o que a gente quer fazer é troca eficiente, eficaz. O sangue passando para dentro dos alvéolos pulmonares o gás carbônico e os alvéolos pulmonares permitindo que o oxigênio chegue no nosso sangue para ser distribuído para o nosso corpo como um todo, para as nossas células como um todo. A gente precisa que esse oxigênio atinja todas as células do nosso organismo. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente inspira, a gente quer que o oxigênio passe para o sangue, para ele ser distribuído para todas as nossas células do corpo, né? Então, a hora que você pensa dessa forma, você traz para o processo respiratório uma significância completamente distinta, né? Um significado muito mais amplo, né? A gente tem que ter o oxigênio atingindo todas as nossas células, né? Seja atingindo diretamente, como acontece no conjuntivo, ou até indiretamente, que precisa chegar no conjuntivo, para o conjuntivo passar para aquela célula epitelial, porque no epitélio, por exemplo, não tem vaso sanguíneo, né? Então, assim, tem que ser um processo muito bem organizado, muito bem montado, para que isso aconteça de forma eficaz. Se a gente cruzar o pé um pouquinho, o nosso pé vai ficar formigando, ele está formigando exatamente porque a gente colabou o vaso sanguíneo na hora que cruzou a perna, impediu a passagem do sangue e não está deixando esse sangue oxigenar direito aquele tecido, né? Então, assim, é muito significativo a importância desse processo, né? E a gente muitas vezes pensa só no inspirar e expirar e esquece desse outro longo trajeto que precisa de acontecer para distribuir esse oxigênio pelo nosso corpo todo, que é feito por quem? Pelo sistema, pelo sangue que está circulando dentro do sistema circulatório como um todo, né? Então é uma coisa muito casada com a outra e esse casamento perfeito vocês vão aprender dentro da disciplina de fisiologia. Por isso que conhecer a morfologia, tanto macroscópica, que é a anatômica, quanto microscópica, que é a histológica, favorece o processo, facilita o processo de cruzamento desses dados depois, de encaixe perfeito entre essas micropeças que a gente tem aí no nosso organismo, tá? O epitélio respiratório, então, é o epitélio que vai aparecer recobrindo a maior parte de todos os componentes da porção condutora, que além de conduzir o ar, aquece o ar, umidifica o ar, filtra o ar, tá? Fossas nasais, a gente tem duas regiões que não apresentam epitélio respiratório,
O resto das fossas nasais é recoberto por epitélio respiratório. Quais são as duas regiões das fossas nasais que não possuem esse tipo de epitélio? O vestíbulo das fossas nasais, que por ter um contato muito íntimo com a superfície corporal, né, um atrito muito maior, ele precisa de ser um epitélio mais espesso, que dê uma proteção maior para aquela região. Então, é o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, né? Apesar dele ser não queratinizado, ele possui a presença desses pelos surgindo dessa região, as células que estão exatamente sobre a papila que vai formar o cabelo em si, tem um nível de queratinização que gera a formação do pelo. É uma queratina que a gente poderia considerar mais espessa do que a queratina da nossa superfície epitelial, mas mais delgada do que o pelo normalmente que a gente tem no nosso corpo, que é um cabelo muito fininho, a queratinização muito discreta, mas ele existe, tá? Então, os vestíbulos das fossas nasais vão apresentar epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, que é semelhante ao da cavidade oral, né? Com a presença desses pelos, atrito maior ali e uma proximidade muito grande com o ambiente externo. Então, eu preciso proteger mais minha superfície epitelial. E outra área das fossas nasais, porque aqui a gente tem duas regiões que não apresentam o epitélio respiratório, então o vestíbulo, e a outra área é a área olfatória, né? Na área olfatória tem um epitélio diferente, a gente tem uma mudança significativa desse epitélio na região olfatória. Significativa como? Não vamos encontrar nem células caliciformes, nem cílios, né, nessa região. O tipo de célula que a gente vai ter na área olfatória das fossas nasais é um pouco diferente, né? A gente vai ter essas células aqui, ó, que são, na verdade, neurônios bipolares, tem um polo de saída de prolongamentos finos e longos, que seriam os dendritos, mas que na visualização epitelial a gente acaba denominando e chamando de estereocílios, mas nada mais é do que a visualização de dendritos, e o outro polo de saída, que é onde tem o axônio, né? Que vai juntar com outro axônio, que vai juntar com outro axônio no final das contas e vai conduzir essa informação diretamente para o sistema nervoso central, tá? As outras células aqui, vocês estão vendo que tem até os cíliozinhos, mas a gente não tem um movimento organizado ali não, tá? A gente acaba tirando da classificação desse epitélio a presença do cílio, porque ela não é uma especialização totalmente organizada que vai aparecer ali não, tá? Então, o epitélio da área olfatória, ele tem exatamente esses neurônios bipolares que são chamados de células olfatórias. E junto com esses neurônios bipolares, que são as células olfatórias, a gente tem as outras células chamadas de células de sustentação, né? E a gente tem células basais, que todas elas estão associadas ao tecido conjuntivo. O epitélio é pseudoestratificado, isso não mudou, tá? E aqui, ó, a gente tem os axônios que vão se associar para levar essa informação para ser analisada lá no sistema nervoso central, tá? Na área olfatória, é muito comum a gente encontrar glândulas
Essas glândulas foram descritas por Bauman, que também descreveu a cápsula do corpúsculo renal, né, que acabou chamando cápsula de Bauman durante muito tempo, e hoje a gente tende a não usar o nome do pesquisador que descreveu aquela estrutura. Então, hoje, essa glândula, na verdade, é muito mais conhecida como glândula lavadora da área olfatória, porque o que ela faz, na verdade, é liberar uma secreção muito líquida, muito aquosa, que lava constantemente essa superfície, e isso é muito necessário para a nossa sensibilidade olfatória, né? Como assim necessário para a sensibilidade olfatória? Para a gente sentir o cheiro, a gente precisa que a molécula que a gente vai sentir o cheiro, a molécula olfatória, se prenda a esses dendritos, né? Para haver aquele processo de despolarização de membrana que vai ser conduzido e lá no sistema nervoso central vai haver a transmissão de um impulso nervoso que vai culminar com a sensibilidade olfatória, tá? Que a gente vai conseguir sentir o cheiro específico, né? Então, essas glândulas lavadoras da superfície olfatória estão despejando constantemente esse líquido aqui em cima para lavar essa área mesmo. Até porque aqui do lado tem célula caliciforme, porque a área olfatória é uma área estreita, pequena, e em volta da área olfatória toda é epitélio respiratório. Desculpa, gente. É epitélio respiratório. E o muco acaba escorregando e tampando um pouco dessa superfície. Com isso, perde-se, diminui sensibilidade olfatória, né, gente? Então, eu preciso lavar constantemente essa superfície, tá? A classificação desse tecido acaba mantendo a ideia de pseudoestratificado prismático, só que comumente a gente classifica ele com estereocílios, mas é importante a gente saber que esses estereocílios, na verdade, são quem? Os dendritos dos neurônios, que são as células olfatórias da área olfatória, da porção olfatória, né? Então, para quebrar de vez aquela ideia de que a gente só tem neurônio na cabeça, que agora nós vamos começar a visualizar exemplos clássicos de locais onde a gente tem a presença dessas células do tecido nervoso. Dúvida, gente? Vocês estão tão caladinhos? Professora, Oi. os neurônios também, tipo, eles ajudam também a gente a, quando a gente tem alergia, a coçar o nariz? São eles que fazem a gente coçar o nariz? Não, aí é no tecido conjuntivo, é o mastócito que vai participar desse processo. Se for um processo crônico, a gente acaba que tem a presença dos basófilos, tá? Uhum. Não E são esses neurônios, não. outra perguntinha também. Eu já vi que a água sanitária retira essa sensibilidade da pessoa pro cheiro. Isso é verdade? Quando ela respira a água sanitária, quando ela... Eu não sei te responder especificamente da água sanitária, tá? Mas o que deve acontecer é que deve ter alguma substância volátil na água sanitária que evapora e provavelmente preenche esses receptores, e a gente tem um número fixo de receptores. Então, quando eu preencho esses receptores, eu saturo e não consigo imediatamente sentir um cheiro. Eu preciso limpar essa superfície para voltar a sentir o cheiro. Ele deve ter algum tipo de associação química mais intensa. Se isso é verdade, pode ser que exista a presença dessa substância volátil que está entrando lá, que tem a possibilidade de se prender, né? Eu não sei te responder se isso é verdade, não, tá? Eu estou especulando em cima do que você está me perguntando. Preenchendo esses receptores e dificultando que a gente sinta o cheiro, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Se você entrar num ambiente, você sente o cheiro daquele ambiente. E logo depois você para de sentir o cheiro, não para? Porque você saturou aqueles seus receptores. Só que se você sair da sala e for para o quarto e voltar, você sente o cheiro de novo, né?
Porque é uma ligação muito instável, ela acontece e ela desfaz rapidamente. Pode ser que no da água sanitária seja algo mais íntimo, mais difícil de se desprender, então você fica com aquele ambiente saturado um tempo maior, tá? Ah, Geralmente é isso que acontece. Aí você vai precisar dessa água aqui, ó, desse líquido para lavar essa superfície, tá? Quando a gente está gripado, a gente perde sensibilidade olfatória, não perde? Por quê? Porque todo o processo inflamatório, infeccioso ou alérgico, depende aí do grau, do tipo de condição patológica que você tem, se é só uma condição alérgica, se é uma gripe mesmo, se tem a presença de um vírus, se é uma infecção bacteriana, né? Aí tem um monte de possibilidade, a gente vai aumentar a produção de muco. Aumenta tanto a produção de muco, de secreção, né? Que cobre essa superfície. Então, você dificulta que as moléculas se prendam a esses receptores, né? E com isso, a gente perde sensibilidade olfatória, tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir controlar a quantidade de muco e, passado um tempo, a sua sensibilidade olfatória volta ao normal, porque você reduziu a condição de excesso para dentro de uma normalidade e essa superfície volta a se tornar isenta desse muco, que estava impedindo que a molécula olfatória atingisse esse dendrito, né? Porque já que aqui não tem os cílios num movimento tão coordenado, você não consegue tirar com rapidez esse muco aqui de cima, tá? tá bom, obrigada. Agora, no COVID já é diferente, né? Eles têm estudado muito a gente perder a sensibilidade olfatória e está relacionado a uma destruição parcial dessas células aqui, ó. Então, você tem uma destruição dessas células, elas não é uma destruição total, é parcial, né? Então você vai destruir dendrito, Gente, travou para alguém? Travou, Eu travou. vi Travou. assim, travou. Gente, aproveitando que a Fernanda caiu, eu preciso que vocês me respondam rapidinho sobre a data de revisão da prova. Se puderem olhar o grupo da turma bem rapidinho, eu agradeço. Pode Que ser aí amanhã mesmo. Vamos, a gente já resolve isso. da próxima vez eu falo com ela isso sobre ser logo depois da aula, mas é porque como precisa ser com antecedência, agora não tem como. E eu vou... A Fernanda tá tentando falar ainda ou ela caiu da ligação? Eu acho que ela tá tentando falar, mas não dá para ouvir. Voltei, gente, ou não? Voltou. Tô te Sim. ouvindo. Eu fiquei escutando vocês é que não estavam me ouvindo, não entendi nada. Ah, mas voltou, Sua mas imagem tá travada ainda, mas você voltou. Eu ouvi a Beatriz perguntando, pedindo para vocês responderem lá no WhatsApp.
É porque o pessoal já quer deixar marcado. O pessoal não, né? Eu dei ideia de já deixar marcado para amanhã às 10 horas, Fernanda. 10? Isso. Deixa eu anotar de vez aqui. Se tiver possibilidade de deixar por 2 horas, eu acho que é ainda melhor, que aí quem não conseguir às 10, consegue às 11. Tá, vou ver se consegue. Obrigada. Fernanda, aproveitando o momento, deixa eu ver uma Pode questão falar. assim. A próxima prova de morfo é dia 18/5. Só que essa semana a gente vai ter 2 provas na segunda e 2 provas na terça. Será que tem como a gente modificar a data? Tipo, é possível? Existe essa possibilidade? Deixa eu já abrir aqui. Eu prefiro resolver de uma vez, gente, porque depois Não, ótimo. sozinha isso, né? Vamos ver o que existe de possibilidade. Aí vocês decidam e me passem. É medicina, peraí. Betim, morfo 2. Uai, a gente pode passar ela, a prova, a gente faz assim, ó. A gente tira essa aula aqui, que seria uma aula de atividade. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Aqui, ó. A gente pode fazer assim. Tira essa aula de atividade. Essa atividade é aquela que vocês trazem lâminas para a gente olhar. Mas eu acredito que a gente consegue fazer isso aqui, ó. No dia 10, tá? Porque a gente pode encurtar um pouquinho essas 5 aulas. Em vez de 6 aulas, a gente usa 5 aulas. Não tem problema. Eu consigo. Aí a gente sobe essa prova para o dia 11. E aí vocês me entregam o portfólio no dia 17. Eu mantenho essa aula do portfólio, entrega dele. Pode ser? Não, Fernanda, perfeito. Fica bom para você. Conversem Ótimo. entre vocês aí, depois as meninas me mandam isso, se vai funcionar assim mesmo, pode ser? Porque às vezes depois tem a maioria da turma chega aí no WhatsApp e fala assim, ah, não, a gente não quer que muda não. Né? E aqui assim, na hora que a gente conversa, às vezes fica... Combinado, Fernanda. Vamos Então, ver com a a turma. gente passa a atividade para o dia 10. A gente passa a prova para o dia 11/5. E o portfólio fica mantido no dia 17. E no dia 18, que seria a prova, a gente faz uma devolutiva da prova. A gente pode usar para fazer a devolutiva da prova. A gente pode deixar um dia para tirar as dúvidas do trabalho integrado, que vocês têm a data limite no dia 20 para entregar, né? O trabalho da Patrícia, vocês já estão fazendo? Não deixa para a última hora, viu, gente? Correto? Eu posso deixar a aula do dia 18 para vocês trabalharem o trabalho, mexerem no trabalho. A Patrícia Pode já ser, passou o que para vocês? É que ela passou, a gente tem acho que 3 casos clínicos antes do trabalho integrador. Entendi. Vocês estão mexendo em caso clínico ainda, então. Sim. Mas ela está conduzindo com vocês o caso, né? O trabalho. Ou ainda não? Professora, eu acho que ainda não. Tá. Então tá. É porque, na verdade, ela mudou um pouco o trabalho esse semestre e eu ainda não me envolvi com ele. Ela mandou, eu li, aprovei,
Mas assim, eu tô na cabeça com o trabalho do semestre passado. E os meninos começaram bem antes. Então, e aí vocês depois me contem, hein? Se vai ficar assim, tá? Vou fechar esse aqui, vou esquecer como é que eu mostrei para vocês. Ok, Fernanda, Fernanda, a Esqueço. gente te passa. Vocês me Fernanda, lembram? dúvida. Oi. No caso, vai mexer só com a data da terceira prova ou vai aproveitar e olhar da quarta também? Ah, porque a quarta também tá coincidindo? Sim. Tá, eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas se a gente quiser olhar. É porque como eu vi que tem O aqueles problema é casos... que a quarta é a última, né? Mas, professora, é porque essa semana a gente vai ter prova todos os dias. E aí também tem duas provas por É dia. a mesma coisa aqui, ó. É subir essa prova para cá, a gente tentar jogar essa atividade para cá. Dá também, tá? Então beleza. E aqui a gente deixa uma aula, ó, de revisão de prova, de devolutivo, de avaliação da disciplina, aquela que a gente sempre faz no final. Até porque é a última matéria que vocês têm comigo, né? Para vocês me darem as dicas, o que tem que mudar, o que não pode mudar, o que é bom alterar para o próximo semestre. Certo? Aí constrói isso tudo aí no papel e me manda, tá, Beatriz? Se a turma toda topar, Beatriz e Fernanda. Combinado, te aviso. Obrigada, Fernanda. Nada. Eu estava querendo dar um trabalho, eu vou dar um trabalho. Professora, você tá travando de novo. Travou de novo, pro... Tá travando ainda. Melhorou, gente? Melhorou. O que eu estava falando. Sumiu. Eu não consegui ver o que ficou definido de data. Alguém pode falar? Se é que ficou. Em maio, a prova ficaria para o dia 11 e em junho a prova ficaria para o dia 15/6. Aí, a última aula de junho vai ser para discussão, conversar sobre o semestre, se não me engano. E em maio, eu acho que para atividade. Ou para um trabalho que ela acabou de falar que talvez vai passar, mas não tá dando para ouvir. Melhorou? Travou. Aham, tá dando Agora eu para te ouvir. voltei. Então, olha só. Então, essa prova aqui vem para o dia 11. E aqui no dia 18 a gente vai tentar trabalhar coisa do trabalho integrado com a Patrícia. E aqui, o que eu estava falando é que eu vou dar um trabalho para vocês nessa parte de digestório, que nem consta lá no cronograma, tá? Porque ele vai ser ponto extra. Porque tem muita gente com mimimi aí de ponto. Achando ruim que não tá tirando total. Que tá ficando perto do total, mas que não tira total. E vocês têm uma preocupação danada com o ponto, aí a gente faz esse trabalho extra de digestório. Um trabalho criativo, tá? Depois eu explico ele. Vamos embora. Vamos voltar aqui. Vocês estão me escutando ou tá travado de novo?
Não, estamos te escutando. A hora que a gente fala algumas coisas, vocês ficam tão caladinhos que a gente acha até que tá travado. É os neurônios trabalhando. Entendi. E o portfólio fica para quando? Para a data da prova mesmo? Não muda, não. Os portfólios eu não vou mudar, tá? No final das contas, vocês vão me entregar o portfólio depois da prova, né? O que não vale é deixar para construir o portfólio só depois da prova, que aí ele perde o sentido. Tá certo? Beleza. Professora, voltando para a matéria, qual que é o outro nome que você deu para a glândula de Bowman? Glândula lavadora da área olfatória. Correto? Vocês pegaram o que eu falei do Covid aqui? Bem pouco. Não. Que foi a hora que travou, né? Mas na hora que eu falei da gripe, do resfriado, da alergia, vocês entenderam, né? Sim. Sim. A gente perde a sensibilidade olfatória porque está produzindo um volume maior de muco. No Covid, acredita-se, né? Que é muito novo, sabe-se pouco ainda, que a gente tem uma destruição parcial da célula. Ela não chega a morrer completamente, não. Tem alguns estudos que até falam que morre, tá, gente? Mas a maioria fala que a gente tem uma destruição parcial desses neurônios aqui. E a consequência disso é que ele não vai conseguir pegar não vai ter a sensibilidade com o ambiente, né? O contato com o ambiente. Então, ele não vai ter como conduzir a informação para o sistema nervoso central para a gente poder sentir o cheiro, tá? Eles falam de uma recuperação entre 1 e às vezes até 4 semanas, certo? Que é o tempo que depende da condição daquele paciente, da atividade metabólica dele, de recuperação dessas células, certo? Se a lesão for mais intensa, porque depende da carga viral, depende da condição do paciente também, né? Se for uma lesão mais intensa, demora um pouco mais para essa recuperação. E eles têm falado hoje que já existem alguns casos de sequela, que você não volta mesmo, mas poucos, pelo que eu entendi, né? Eu andei fazendo, eu dei esse conteúdo há umas 2 semanas para uma outra turma e fiz uma busca. Então, o ano passado, quando eu expliquei isso, não tinham esses casos que eles levantam aí, que são esporádicos, pontuais, de irreversão da perda da sensibilidade olfatória. Agora já começaram a aparecer alguns artigos que falam pontualmente disso, né, como uma sequela, tá? Porque não tem jeito de se avaliar na hora, não é uma avaliação naquele momento. E por que a gente perde sensibilidade gustativa quando a gente está gripado ou no próprio Covid, hein? Você sabe? Porque quando a gente está gripado, às vezes a gente não sente gosto de nada, né? Nem cheiro. O cheiro eu já expliquei, e o gosto? Vocês estão me ouvindo? Por causa do processo inflamatório? Não, na verdade, a gente quase não tem neurônio relacionado à gustação. É muito pouco. A nossa sensibilidade gustativa é muito reduzida. E ela está intrincada, diretamente relacionada, casadinha mesmo, com a sensibilidade olfatória. Se a gente perde sensibilidade olfatória, a gente não consegue sentir o gosto do alimento, né? A gente perde sensibilidade gustativa. Lá na cavidade oral mesmo, na língua, não acontece nada quando a gente está gripado e nem quando a gente está de Covid.
mas a gente perde a sensibilidade gustativa porque está perdendo a sensibilidade olfatória. A área de avaliação é muito próxima e tem um processo de sensibilização conjunta, né? Então, na verdade, é isso que acontece. Se você tampar o nariz de um indivíduo e tampar, vendar os olhos dele e oferecer um alimento que você mudou a constituição dele, por exemplo, uma banana, se você amassar, tampar o olho do indivíduo, tampar o nariz e der na boca dele, é muito difícil dele descobrir o que ele está comendo. Ele não sente o gosto. Primeiro que ele não está enxergando, né? Ele não sabe o que é que ele está comendo. E segundo que ele não está sentindo o cheiro daquele alimento. A chance da gustação é muito pequena, tá? É um sentido que a gente tem muito reduzido, né? E no animal, Paulo tá aí? Paulo, você tá aí, Ferrian? Deixa eu ver se ele tá aí. Pra ele contar pra gente direito como é que é. Geralmente o povo não gosta que a gente chama assim, não, mas vou chamar ele para me ajudar aqui. Deixa eu ver se ele tá aí, não tá? Ô, professor, os próprios receptores da língua não fariam essa função também, de determinados tipos? Faz, mas é muito superficial, muito discreto. A gente não consegue, não, por eles, distinguir o gosto mesmo, tá? Mas tem um pouquinho, né? A gente não perde totalmente, tá? Paulo não tá aí, não, mas eu queria que ele não me deixasse mentir aqui, né? Olha só, enquanto a gente tem, vamos colocar aproximadamente, estou inventando números, só para comparar, para vocês entenderem, mais ou menos 10 neurônios na área olfatória, o cachorro tem 100. Enquanto cada neurônio nosso tem 10 estereocílios, que seriam dendritos, o cachorro tem 50. É por isso que a sensibilidade olfatória dele é muito maior, né? Você não precisa de deixar a luz da sua casa acesa para o seu animal, para o seu cachorro, achar a vasilha dele de água, né, gente? Muito menos a de comida. É porque ele vai descobrir lá pelo cheiro, ele não vai enxergar aquilo, né? Ele sente o cheiro da gente de longe, a hora que a gente está chegando dentro de casa. Porque a condição dele é muito diferente da nossa, né? Que o número de células, o número de receptores, consequentemente, é muito maior, muito mais significativo, tá? Só um comparativo aí discretinho, só para a gente entender. Então, vamos voltar aqui. Então, eu quero mostrar só esse desenho aqui para a gente finalizar hoje. Colocou aqui, ó, a nossa área olfatória. Vocês já viram isso na anatomia respiratória? Nessa anatomia de vocês não trabalham isso não, né? É na 3. Ou estão vendo? Como é que é? Agora eu confundi. A gente já viu. Já viu? Uhum. Então, a área olfatória está lá no teto das fossas nasais, né? A glândula que está liberando a água para lavar essa superfície aqui, ela libera também essa bolinha amarela aqui, ó. Essa bolinha amarela, ela chama, tô pondo lá no chat, OBP. O que é esse OBP? É uma proteína ligante ao odorante, que é a substância que você quer sentir o cheiro, que você vai sentir o cheiro, tá? Eles estudaram isso muito tempo, porque eles ficavam intrigados com o seguinte detalhe. Essa estrutura vermelha aqui é a molécula odorante, é o que eu vou sentir o cheiro, tá certo? Para ter essa molécula odorante ligando no receptor que está na superfície do neurônio, vocês não concordam comigo que eu teria que ter inúmeros receptores distintos? Uma infinidade de receptores nesses meus neurônios? A gente não tem. A gente não tem uma grande quantidade nem de tipos, nem em termos de volume, simplesmente, desses receptores. Certo?
E aí eles estudando, e descobriram que, na verdade, o que existe é que essa glândula libera esse OBP, essa proteína ligante ao odorante. Quando ela cai aqui na superfície, ela se prende à molécula odorante e é ela que se liga ao receptor. Então, o receptor, ele vai ter contato sempre com a mesma proteína. Só que a proteína pode se prender a inúmeras moléculas odorantes distintas, porque é uma proteína grande, com uma sequência de aminoácidos grande, que dobrada perfeitamente mostra-se com inúmeros sítios ativos. Ela consegue se prender a inúmeras moléculas odorantes distintas, mas na hora que ela se prende ao receptor é um tipo só, tá? Entenderam? E isso ajuda demais, aumenta demais a possibilidade de olfação, tá? Professora, você pode repetir essa última parte, que tem várias, mas se liga a um só? A proteína, ela tem vários sítios ativos de ligação às moléculas odorantes. Então, a proteína tá aqui, ó, ela consegue ligar na molécula odorante vermelha e a ligação é aqui, o sítio ativo para ligar na molécula vermelha é aqui, na molécula roxa o sítio ativo é do lado de cá. Vamos pensando em cheiros distintos, tá? Cada cor é um cheiro diferente. Então, ela sozinha, ela consegue receber inúmeras moléculas odorantes distintas. Então, você está sentindo o cheiro do perfume, o cheiro do abacaxi, o cheiro do café, o cheiro de não sei o quê, tá? Ela tem condição de se prender a inúmeras substâncias diferentes. Porque se você tivesse essas cores se ligando ao neurônio, você teria que ter um receptor para o verde, um receptor para o roxo, um receptor para o azul, um receptor para o vermelho, um receptor para o azul turquesa no neurônio. Aqui não, eu só tenho um tipo de receptor, porque o receptor vai se prender aqui, ó, a essa molécula de ligação, a essa proteína ligante do odorante, e não a molécula odorante. Então, um receptor consegue atender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 cheiros distintos. Um receptor no próprio neurônio. Entendeu? O que ganhou com isso? Eu posso reduzir número de tipos de receptores para as moléculas ligantes, para as proteínas ligantes do odorante, sem diminuir o tanto de molécula odorante que eu atendo, que esse neurônio atende. Certo? Entendi, professora. Obrigada. Nada. E tem poder de saturação, hein, gente? Porque você tem um número limitado de receptores. Os receptores aqui no caso, ó, são essa proteína. Ela é uma proteína, aqui nesse desenho específico, é uma proteína integral transmembrana multipassagem. Lembram disso lá que a gente estudou? Olha lá. Ele se liga ao OBP. E o OBP está ligado à molécula odorante, que no caso é essa vermelhinha aí, podia ser outra. Certo? Eu não sei se vocês já estudaram isso aqui lá na bioquímica, né? A sinalização celular. Já? Ou não? Professora, não me é estranho, mas eu não tenho certeza. Porque o que a gente quer fazer é despolarizar a membrana da célula, não é, gente? No semestre passado, a gente falou só que, se prendendo ao receptor, despolarizava essa membrana. Aí agora vocês precisam ficar atentos, porque vocês agora já estão começando a conhecer o conteúdo da biologia celular, né, com mais intimidade. A gente sabe que a gente vai ter a presença da proteína G, que vai aparecer o AMP cíclico, que ele é que vai modificar o funcionamento do canal, aqui no caso de sódio, para despolarizar essa membrana, tá? Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, lógico, isso aqui é bioquímica pura. É só para vocês entenderem que, como assim despolariza a membrana da célula? Como assim essa célula recebe o impulso, né? Essa célula se torna sensibilizada
para conduzir esse impulso para ser avaliado lá no sistema nervoso, né? Então, agora vocês já têm conteúdo de bioquímica para compreender melhor isso aí, tá? É estar mais atento a esse detalhe, certo? Então, aqui é a área olfatória, ó. Tá vendo como a gente não consegue enxergar os estereocílios de verdade, né? Que tem hora que eles chamam de estereocílios, tem hora que eles chamam de cílio modificado, tem hora que eles falam diretamente dendrito, tem cada livro fala de um jeito. E aqui é a glândula lavadora. E aqui no córtex histológico. Cadê o neurônio aqui? A gente não visualiza, né? A gente não consegue perceber a presença dele de verdade, né? Tá? A glândula aqui, ó. Os dendritos aqui, todos deitadinhos, ó. Ok? Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, então, fossas nasais, a gente já entendeu, inclusive, quais as áreas que apresentam um epitélio diferente. Falamos da área olfatória e do vestíbulo das fossas nasais. A faringe também vai ter uma área que é epitélio respiratório e uma área que não é epitélio respiratório, que é exatamente a orofaringe, que vai participar do sistema digestório, na verdade. A laringe também tem regiões que não apresentam epitélio respiratório, as pregas vocais, a epiglote, são áreas onde o atrito é muito significativo, eu preciso espessar esse epitélio, eu preciso proteger esse epitélio, né? E aí, em seguida, daqui para frente, é epitélio respiratório. Nós não vamos ter área na traqueia, no brônquio e no bronquíolo que não seja epitélio respiratório, não, tá? Mas a gente vai precisar aprender a diferenciá-los num corte transversal histológico. Como é que eu sei que é traqueia? Como é que eu sei que é brônquio? Como é que eu sei que é bronquíolo? Como é que eu sei que é bronquíolo respiratório? Certo? Isso nós vamos fazer na próxima aula, tá? Ok, professora. Dúvida, gente? Deixa eu interromper a gravação aqui. Que já vai adiantando, né? Para vocês.